Então, boa noite a todos. Amém. Vamos dar continuidade aqui ao livro de Apocalipse, no capítulo 15, né? Semana passada a gente leu o capítulo 14, 13 e 14, no final do capítulo 13 e o capítulo 14, né? A gente falamos do falso profeta, né? E dos 144 mil que estarão com o Senhor. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 15, se der tempo 16, né? Acho que vai dar tempo, 15 é bem curtinho, ok? Essa é uma outra visão que João tem, lembrando que João estava na ilha de Patmos, quando ele viu todas essas coisas, né? Estava preso lá e depois ele escreveu. Então ele diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Então está vendo? Que lá no começo nós vimos os 7 selos, 7 trombetas, e aqui as últimas 7 trombetas. Então aí vai dar pelo menos 21 castigos, né? Que E Deus as taças também, né? E as taças, as trombetas e os selos, né? Uhum. E agora as trombetas. Então, são os castigos de Deus sobre a terra. Porque a diferença é entre punição, né? Aqui nós temos que fazer uma diferença entre a punição de Deus aos pecadores, aos ímpios, né? Deus estará operando a justiça neles. E entre o castigo, que Deus castiga os filhos dele, que Deus nos castiga, não é? Que é aquela correção de pai para o filho, não é a correção para perdição, mas para resgate, né? Então, quando Deus nos castiga, não é para a nossa perdição, não é para o julgamento, porque o nosso julgamento foi em Cristo, mas é para a nossa correção, para que nós sejamos salvos. Tem aquilo também que se chama a colheita daquilo que nós plantamos, que é uma outra coisa, né? Então o apóstolo Paulo, não se engane o homem, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, né? Então pode ser nem juízo ou punição ou correção, mas pode ser uma colheita também, né? Nós estamos colhendo aquilo que plantamos simplesmente. Então são coisas diferentes. Aqui é punição mesmo, que é o juízo de Deus sobre a terra. Punição como se fosse uma sentença. Uma sentença, o juízo divino, a ira, porque aqui ele fala bem assim, né? É consumida a ira de Deus, né? Então, o pai castiga o filho não com ira, ele castiga com amor, né? Então Deus nos castiga com amor. Agora a punição, o juízo de Deus sobre a terra virá com ira, né? Então, aqui João viu... Alfredo, uma questão também de plantar e colher é uma correção, porque Também. você planta errado, você colhe errado. Então plante certo para colher certo. Exatamente. Não deixa de ser uma correção. Não deixa de ser uma Então, correção, olhando né? de um ponto de vista, né? Não deixa de ser uma correção. Aí diz assim, versículo 2: e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Tem uma música, né? Tem uma Estava pensando É a agora. própria palavra, bonita, É. né? Isso é um cântico que se deve fazer na liturgia cristã, né? Que é um cântico daqueles que venceram a besta e venceram o número da besta, ou seja, são os mártires que morreram na grande tribulação, que estão ali junto com o Cordeiro, em pé, venceram a besta, e cantam o cântico de Moisés, que é esse cântico que está aqui, né? Que é um cântico tanto de adoração, como um cântico profético, que ele diz, né? Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. No caso, esses vencedores, os vencedores da besta seriam aqueles que ficaram, no caso, na situação, mas não se... E não receberam a marca da Não besta. subiram. Não Não foram no subiram. arrebatamento, mas tiveram
A chancha. É porque aqui ele diz assim no versículo 2, né? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus, né? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Então, aqueles também que morreram também, para não receber a marca, né? Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Como eles cantaram o canto de Moisés, não poderia ser só judeus? O que você acha? O que você pensa? Porque na época da tribulação, os que são salvos na tribulação são salvos pela pregação dos 144 mil que são judeus, que volta como era. Porque como eles vão cantar algo, né? Cantam o canto Que no caso de Moisés, que é alguém que eles têm o quê? Um conhecimento, né? É. Então, você vê que a perseguição maior aqui, de muitos que vão morrer pessoas em todo o mundo, né? Mas a maior perseguição é contra judeus, porque na metade da semana, ele quebra o tratado de paz com quem? Com Israel. Porque é uma coisa tão próxima, que foi no caso da Segunda Guerra, no caso foram 6 milhões, né? De judeus, uma coisa que parece que é tão distante, mas é o quê? Pouco tempo atrás. É pouco E tempo. você vê que, quando fala quando nós lemos, acho que umas semanas atrás, falando a respeito da profecia que diria assim, e será um tempo de dor para Jacó, um tempo de perseguição, um tempo de angústia para Jacó, como nunca houve desde que existe a terra. Então, o Flávio Joséfo conta no livro dele sobre quando Tito entrou para matar e destruiu o templo, tudo, e conta que morreu, acho que é 1.160.000 pessoas lá, salvou acho que 160 e 1.260.000, salvou 60, morreu 1.200.000 pessoas, quando Tito entrou, matou aquele monte de judeu. Então, os intérpretes daquela época diziam, se cumpriu aqui essa profecia, né? Depois o Hitler matou 6 milhões, né? Quer dizer, uma quantidade bem maior. E ainda não era ele. Quer dizer, quanto não vai morrer aqui, né? Nessa tribulação, na perseguição do anticristo. Então nós vemos sempre falando em tribulação, em perseguição, em anticristo, em tudo isso que está acontecendo. Quando vai se falando nisso, o centro da terra nesse tempo é Israel. O centro, onde tudo vai acontecer em volta, sempre em volta de Israel. Muitos intérpretes pegam várias nações e tentam ligar as nações para fazer se cumprir a profecia que está nas Escrituras Sagradas. Quando você vai falar para americanos, eles acham nas Escrituras Sagradas o plano de Deus com os Estados Unidos estando dentro da profecia bíblica. Não, os Estados Unidos não existia nessa época, foi escrito isso aqui, né? Não, mas Deus vai punir os Estados Unidos pelos seus pecados. Não, Deus vai punir a terra inteira, porque os Estados Unidos deixou Deus, né? Ou não, os Estados Unidos é um país, tá? Os cristãos que vieram para cá são salvos, os santos que estão aqui são salvos, a nação é outra coisa. A única nação com que Deus tem um tratado de profecias com ela é Israel, né? As outras nações são chamadas povos gentios, né? Que são outras coisas. E a nação de Deus, que é o povo de Deus, são governantes, é a igreja, né? Então, isso é bom bem lembrar, porque sempre é Israel no centro, né? E eles cantam o canto de Moisés, né? Está vendo a história de Jerusalém? Foi a cidade mais destruída de toda a história de todas as cidades do mundo até hoje. Já pensou? E está lá. Ela já foi invadida e retomada 42 vezes. Já pensou? Aí você já pensou só? Se nós pegarmos aqui desde quando Davi fundou a cidade, né? O tanto de povo que já invadiu Jerusalém, né? Nabucodonosor, depois Xerxes, Artaxerxes, vai indo, Alexandre o Grande, Roma, os cruzados, né? E sabem que as pessoas sabem que todos os governantes, todos os imperadores que dominaram o mundo inteiro, eles dominaram Israel primeiro, né? Foram conquistou Israel, conquista o resto do mundo. É incrível. Assim foi Nabucodonosor, assim foi Alexandre o Grande, assim foi Roma, né? Hitler sabia disso, ele queria conquistar Israel por causa disso, né? Matou um monte de judeu. Napoleão Bonaparte, quando estava indo para o Egito, fez a sua parada ali no Megiddo, né? Aquela viagem desastrosa dele. Então,
sempre está em volta ali de Israel. E é por isso toda essa atenção voltada para lá. Né? E é incrível, não? Um estado do tamanho de Sergipe. É Deus ou é Deus, né? Todas essas punições você vê que é porque o povo se esquece de Deus. Aí vem a punição, vem o castigo, a correção, aí eles voltam. Vai lá desde Moisés, Josué, você vê a quantidade de batalhas que acontecia, de morte, de destruição. O povo ficava escravo 40 anos, não sei quantos anos. 70 anos, depois ia lá. Você veja que, olha como são as coisas, como que a Bíblia nos ensina. Deus escolhe Abraão, né? Fala, vou fazer de você uma nação. Faz dele Israel. E Deus sempre falando para Israel. O problema de Israel com Deus era o seguinte: adorará somente o Senhor teu Deus. Israel sempre adorava outros deuses. Sempre foi assim. Por isso eles foram levados para o cativeiro, por isso eles foram sofreram tudo que sofreram. Né? E depois mataram o Cristo, mataram o Messias. Né? Então, e ainda disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue de Cristo, olha. O sangue, né, porque o Pilatos lava a mão e fala, eu sou inocente do sangue desse homem. Não, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Até me arrepio de falar um negócio desse. Pilatos foi esperto. O Pilatos foi esperto. Não quero... Inteligente. Né? Então, nós vemos aí que quando Deus dá uma ordem para o povo, Ele deu todos os meios do povo cumprir. Ele deu a terra, Ele deu a lei, Ele deu o templo, Ele deu riqueza para Salomão, como nenhum povo tinha antes. Salomão foi bem mais rico, mas não conseguiram cumprir. Por quê? Por causa do pecado que está no homem. Se Cristo não salvar, o homem não consegue cumprir o plano de Deus. É por isso que somente pela misericórdia, graça de Deus, é que nós somos salvos. É Deus que vem até nós e nos escolhe e nos toma para Ele para ser salvo. Porque nenhum povo consegue, nenhuma pessoa consegue. Israel até hoje não conseguiu obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que Paulo fala para Pedro, né? Fala, olha, nem nossos pais conseguiram carregar tal fardo, você quer colocar isso aí nas costas dos gentios? Ninguém consegue. Porque para estar diante de Deus tem que estar puro e santo. Quem é que consegue? Ninguém. É um carro faltando uma peça, ele não anda. É igual o texto que Júlia leu no início. Se Deus não determinar, não adianta você querer fazer, porque não vai funcionar. Não vai. Deus disse, você, Davi, não vai reconstruir o templo, quem vai reconstruir é seu filho. Então não adianta, como é que ele fosse um guerreiro, um rei, tivesse todo o poder e recurso, mas Deus disse que não era ele. Você vê que ele fez a planta. Porque ele era homem de guerra. Homem de guerra. Ele fez a planta inteirinha do templo, ó, tá aqui. Olha, já tinha todas as pedras, já tinha os trabalhadores, já tinha a planta. Mas era só mandar fazer, autorizou. Deus falou. Não. E Davi era um cara que entendia as coisas. Quando era para matar Saul, ele falou assim, não vou pôr a mão nele porque Deus não viu ele. Né? Não, Deus falou que não é para construir, não vou construir, deixa que o meu filho constrói. Vou fazer tudo imperfeito, mas quem vai mandar construir vai ser ele, porque Deus falou que eu não vou fazer. Então, esse é o plano da salvação. Então nós vemos em toda a história de Israel, e a questão da punição, do tratado, do final dos tempos, tudo girando em volta disso, Deus mostrando para nós como é que a salvação chega até nós. Que nós mesmos não conseguimos chegar até ela, não conseguimos chegar até Deus. Como é que nós vamos conseguir agradar a Deus? Nós que temos a semente do pecado em nós, nascemos já com a semente do pecado. Não é impossível. Não é? Aí no versículo 5 ele diz assim, olha, depois disso olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumissem as 7 pragas dos 7 anjos. Você vê que João fala aqui de templo, ele fala de taças, ele fala um pouco atrás de sacrifícios. Tudo isso é voltado para Israel. Para nós gentios não faz nenhum sentido. Templo, Arca da Aliança, essas coisas para nós gentios não faz sentido. Sim, para Israel. Então você vê que os últimos tempos Deus vai tratar com Israel. Então por que nós somos tão privilegiados? Graça. Essa é a palavra graça.
favor que nós não merecemos. Então, tá tudo podre, todo mundo merece o inferno. Aí Deus fala, agora eu vou mostrar o que é graça. Esses podres aqui eu quero para mim. Aí você fala, o que eu fiz? E aí é o sentido de nós servirmos a Deus. Esse é o problema da Bíblia, a simplicidade. Simplicidade, simples. Né? Aí o problema é nós chegarmos para Deus e dizer assim, mas meu Deus, o que farei eu para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Eu não tenho palavras para nós agradecermos a Deus, não tem o que nós fazermos para agradecer. E aí nós servimos a Deus com gratidão e amor, não por medo de ir para o inferno, porque o João fala, o verdadeiro amor lança fora todo temor, todo medo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor, porque ainda não entendeu isso, a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Ele me pegou para ser salvo. Eu ia para o inferno com certeza, é o que eu mereço. Né? Para a gente saber que a gente merece o inferno, é só começar a pensar um pouquinho, não em muita coisa, no que eu fiz hoje, desde a hora que eu levantei. No que eu fiz e pensei. Né? Não só no que eu fiz, no que eu pensei. Né? Esse pensamento está diante de Deus como está clara essa luz aqui, essas cadeiras, está mais claro diante de Deus, vendo tudo, perfeito. Melhor não pensar tudo. muito. Né? Tudo. Então, os pensamentos e os atos estão diante de Deus assim. Eu chego diante dele e eu começo a dizer, meu Deus, o que eu mereço com tudo isso? Inferno. Né? Mas aí ele me pegou e me salvou. Como é que eu vou agradecer a Deus? Gente? Como? É por isso que ele mostra, ó, eu dei para Israel a lei vinda da minha boca. Falei, faça isso. Não conseguiu. Ninguém consegue. Ele fala, por isso por graça eu pego vocês. Todo o processo da história, você vê que São Tomás de Aquino fala assim, nós falamos com palavras, ok? Deus fala com palavras e atos. Né? Então a Bíblia é uma história, Deus fala através da história, vem falando e vai acontecendo, vem falando e vai acontecendo, vem falando e vai acontecendo. Então as histórias contadas na Bíblia, relatadas, tudo que aconteceu, é para nós um ensinamento, é a palavra de Deus falada e em atos. Né? Então quando, por exemplo, escolhe Abraão, o que é isso? Quando Deus fala, eu terei misericórdia de quem eu tiver, de quem eu quiser, porque eu sou Deus, sou soberano, sou eu que fiz, eu que escolho, ninguém manda em mim. Né? Aí vai e escolhe Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus, o pai dele fazia ídolos, chamados terafins, né? Era o Terá, o pai de Abraão, cara idólatra, tal. Deus falou, vou pegar Abraão. Por quê? Porque eu quero. Eu que criei um homem, eu escolho quem eu quero. E aí? Né? Ele falou o quê? Então é soberania e graça de Deus. E aí na história de Israel, ele mostra para nós como é a graça dele. A escolha de Paulo é um dos exemplos mais... A história do Paulo não. Desculpa desconcordar com você. Mas Paulo era um cara que desde sempre ele fazia o que ele acreditava. Eu não sei a história de Abraão antes de Deus. Mas Paulo, ele perseguiu os cristãos porque ele acreditava na lei. Era a lei dele. Era a lei dele. É a mesma coisa de ensinar, o que ensinaram pra gente que acordar de manhã e ficar em pé. Eu acredito e faço isso. E você vê como é que Então né? Paulo era isso. Então eu acho que no meu ver, Deus olhava como verdadeiro instrumento era aquele. Agora, não ia falhar. Agora você vê, Paulo foi criado aos pés de um cara muito sábio, que era o Gamaliel, o maior teólogo da época. E Deus não pegou Gamaliel, pegou Paulo. Porque o outro tinha mais coragem. E tinha muita gente corajosa como Paulo, muita. Mas que não conta nas escrituras, sabe? Mas Flávio José era um cara inteligentíssimo, não, Paulo. Né? E era um cara corajoso. A coragem Muitos de Paulo, outros. acho que na Bíblia não teve. Não. Nem Davi. Nos relatos bíblicos, não fala, mas ao redor, você vê que quando foram prender Paulo, sabe o que os caras fizeram? O que os judeus fizeram? Armaram uma emboscada falando, vamos pegar ele. E fizeram um juramento de não comer e nem beber nada enquanto não matasse Paulo. Paulo teve que falar com o sobrinho dele, falar para chamar lá a guarda. Aí a guarda romana veio e foi escoltando Paulo à noite escondido. Que os caras falaram, não, vamos enfrentar agora e vamos matar ele, cara. Os caras não eram brincadeira, eles eram assim, e Paulo era um deles. Aí a graça de Deus olha e fala, e Paulo queria se converter, nada. Paulo falou, vou matar essa questão. Aí Mas Deus, ele não acreditava naquilo. acreditava. Não fazia parte da história. Aí entra a graça. Deus olha Paulo e fala, esse aqui eu quero. Ué. Aí Paulo
Não, que eu vou perseguir, Pá, no chão. Aí Paulo olha e fala, Senhor, o que o senhor quer que eu faça agora? A mesma coisa daquele cara que teve aqui na igreja, eu não assisti nenhum dos dois cultos dele. Mas ele tinha direção para Paulo, ele tinha direção para quem Paulo ia levar a palavra. O cara que teve aqui, um roqueiro e tal, não sei, eu não escutei, mas todo mundo falou fora. Ele tem direção, então, aquele que eu vou pegar. Direção e coragem, que também não adianta ter direção Ele não ter coragem, é um covarde, né? Um bumbum mole. Verdade. Mas é isso, é a graça de Deus. Ele escolhe e fala, ó, esse aqui eu vou usar. E escolheu Pedro também, que Pedro era um cara... Ser corajoso. Pedro era um cara todo atrapalhado. Escolheu Tomé. Eu fico imaginando Tomé. Mas Tomé era um cara de coragem também. Tomé era aquele cara que é o seguinte, quando Jesus falou assim, vamos a Jerusalém. Tomé olhou para ele, vai mesmo para morrer? Você já teve lá que quiser te prender? Aí o Tomé era um cara muito cauteloso, ele tinha muita cautela no que ele fazia, né? Não, eu lembrei do outro, do Tiago. Aí Tomé, nós vimos o Senhor, Tomé não estava lá no meio deles. Por que Tomé não estava no meio dos discípulos, né? Ele estava todo mundo reunido, Jesus apareceu, mas Tomé não estava lá. Era um cara meio descrente, né? Meio descrente. Né? Jesus apareceu aqui. Não acredito. Só se pôr a mão no coração dele, pôr a mão para eu ver. Deus. Aí Jesus aparece, fala, Tomé, seja um crente. Sabe o que aconteceu com Tomé? Tomé foi evangelizar na Índia. Mas foi mostrar, pagar com todos os defeitos dele e caiu. Tudo isso é graça de Deus. A gente olha e fala, se Deus não entrar na nossa vida, eu estou perdido. Por isso que é o mais motivo da gente acreditar que a igreja está salva, porque Deus foi escolher logo quem? Quer gente pior do que aquela? Quer gente pior do que nós? Não tem. Quer dizer, do que eu? Não, eu falo por mim, né? Eu falo comigo. Eu sou bem ruizinho. Né? Então, isso é graça. Porcaria, sou eu. Isso é graça. Graça de Deus. Ele olha para nós e falou, vou pegar esses podres aqui, vou melhorar eles, né? Se eu não sou digna da graça, imagina você. Faz igual o Joaquim, né? Lá. Se eu não sou digno de estar aqui, imagina vocês, né? Ai, meu Deus. Ai. Aí vamos lá, capítulo 16 então, né? Diz assim, olha. Então ouvi, vinda do templo, aí de novo, do templo. Estão sempre falando isso, ó. Uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Então, a primeira praga, né? O anjo derrama, todo mundo que tinha a marca da besta na mão, que só podia comprar e vender, se tivesse a marca na mão ou na testa, e adoraram a besta, agora estão com uma chaga dolorosa. Nossa. E feia que aparece neles. Eu falo úlceras malignas e perniciosas. Tá vendo? É a mesma coisa também. Aparece nas pessoas, né? Fala assim, esses aqui estão marcados pela besta, ó. Estão aí. Né? Tem a marca primeiro e tem a vantagem de comprar e vender, e depois mostra quem são eles, né? Primeiro foi covarde, negou Jesus, depois que foi castigado. Eu fico imaginando, às vezes o camarada quer enganar, não peguei a marca da besta não, né? E tá todo bonitão lá, comprando e vendendo e tal, né? De repente aparece a úlcera nele. E Eu agora? acho que não vai ser tão simples do cara identificar essa marca da besta. Não. Não vai ser simplesmente, vem aqui marcar a marca da besta. Não vai ser assim, não. Vai ser uma coisa que vai entrar aos poucos na nossa vida. É devagar. E muitos de nós vão entrar nela. Muito devagar. Nós não, a igreja não, né? Mas Muitos de nós. O povo que... O eletrônico está entrando demais na nossa vida, na vida de todo mundo. O Gustavo pegou um filme, ele falou, mãe, eu li, achei que ia ser outra coisa, né? E nós começamos a ver, só tinha sangue, né? Meu Deus. E não vou contar o filme, mas o que acontece é que chegou um determinado momento que eles ficaram presos num prédio, isolado, e aí começou como se a cabeça deles explodisse. Aí o pessoal começou a correr desesperado, pensando que era alguém atirando na cabeça do povo. Aí chegou um determinado momento que um falou assim, não, mas isso aqui não é tiro que está vindo de fora, a cabeça está explodindo. Aí falou assim, mas foi colocado um chip em mim. Aí ele sai correndo pro banheiro, corta ele mesmo, corta assim e tira o chip.
Então, o controle está num outro determinado local e a pessoa aperta ali com o nome dele e explode a cabeça do cara. Então, para você ver o controle que vai ser um negócio muito sério. Muito sério. O controle Né? está E vindo outra, aos poucos, né? Você pensa que tem um chip porque você vai viajar, vai ter suas informações. Na realidade, eles vão ter um domínio que, se você desobedecer, eles podem matar a O pessoa. domínio já está sobre nós, Né? velho. O GPS, por exemplo, que eu uso o dia inteiro. Ele nunca passa por você pelo mesmo lugar. Ele vai te... Sabe onde você está, sabe tudo. Não, você é dependente do maldito. Quando você chega no lugar, o telefone já fala lá que Tá você ali. já mostra onde é que você está. Você está, né? Da onde você está e tal. Chegou no cemitério e o rei disse. A Nilce que fez isso aí, né? Colocou o GPS lá e estão indo para um lugar e de repente chegaram, na rua sem saída, acabou dentro do cemitério. Ele falou assim, you reach your destination. Not yet. Ainda não. Ainda não, é cedo ainda. Olha só, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Porque é semelhante As à praga de pragas. Moisés. Uhum. Né? Você vê a úlcera, o sangue. É. Né? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, que se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer, justo és tu, ó Senhor, que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos, de profetas, também tu lhe deste sangue a beber. São merecedores disto. E aí diz assim, e ouvi uma voz do altar responder, na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, porque mataram justos, mataram santos, Deus também vai dar sangue para eles beberem nas águas e nos rios. Porque primeiro vai no mar, todos os seres morrem, e depois vai nos rios, nas águas doces, e se transformam em sangue. E A gente vê hoje a fragilidade, a nossa dependência total de Deus, por exemplo, esses depósitos de água, né? Gente, você cai veneno aí. é muito... Não é brincadeira, né? É uma coisa assim, fora de questão. Não é questão. Só Deus que livra a gente. Só Deus. Olha o versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para dar-lhe glória. Eita, coração duro mesmo. Deve. Quando Paulo fala, né? Temperatura do sol. Deus endurece quem Ele quer. Né? Esses homens estão com o coração endurecido, não se convertem. Né? Você vê, estão vendo todas essas pragas, estão vendo que todas as coisas estão acontecendo, começam a queimar eles blasfemam contra o nome de Deus e não dão glória a Deus. O que acontece? Você vê qual a diferença do ímpio que não é salvo para o cristão, nós que somos cristãos. Todos nós nascemos com a semente do pecado em nós. A semente do pecado, ela peca, ela comete o erro, ela vai sempre pender para o lado errado e vai sempre tirar a culpa de si e jogar em outro. Né? Como Adão fez, como Eva fez. Né? A mulher que o Senhor me deu, olha aí. Ó. A mulher, a serpente, né? É sempre assim. Às vezes a gente vê no YouTube criança fazendo arte. Né? Primeiro, faz escondido, porque sabe que é errado. No fundo, se ele ter entendimento, ele tem dentro dele a semente que Deus pôs do que é certo e errado. Então ele faz escondido. Então, o menino de repente está lá, sei lá, comeu chocolate. Aí o pai pergunta, quem comeu? Ele põe a culpa do cachorro. Por quê? Porque nós crescemos sem o hábito de confessar o pecado e de reconhecer. Isso aqui é quando o cristão se converte, quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence a respeito do juízo, a respeito do pecado. O Espírito Santo nos convence que somos pecadores. Quando a pessoa está longe de Deus, eu vejo isso o dia inteiro. Então a pessoa faz uma coisa, sei lá, quebra uma coisa, fala alguma coisa, foi por causa disso. Um dia estava na igreja lá em cima, lá na Clapboard,
Um deles eu lembro que era o Efraim, filho do Alexandre. E o outro menino. E eu peguei eles no Fraga fazendo negócio. Eu perguntei. A reação foi tão interessante. Um tava um pro outro olhando assim, ó. Eu falei, quem foi? Aponta pra mim, Alfredo. Aponta pra mim. Assim, ó. Um apontou desse jeito. Quem foi? Ele um apontou pro outro, outro apontou. Desse jeito. Automático. É desse jeito. Cara, É a incrível. semente do pecado em nós. Mas quando nós nos tornamos cristãos, por isso que a criança precisa ser ensinada e a criança precisa se converter. Aí, ó. Ela precisa ter experiência com Deus. A criança, como diz a Bíblia, não é louca, né? Ela só não tem... loucura de sua criança com a vara, né? Exatamente. Então quer dizer que já nasce todo louco. Já nasce com aquela sementinha lá dentro, né? A estutícia, fala em Provérbios. Exatamente. Já faz A estutícia- parte do a vara coração tira a do estutícia coração da criança, daquele. corrige. Não dá pra Estutícia. botar outro nome nesse bicho, não? Se minhas crianças tivessem... Não é? Então o que acontece? Ela precisa ter experiência com Deus e se converter. Para que... Eu acho que ele desconectou aí. Eita. É só ligar. Obrigado. Aí o Não que foi eu, acontece? não. Foi meu pé. Não Meu foi eu. pé aqui mexendo. Então o que acontece? Nós sempre colocamos a culpa em alguém, sempre negamos o pecado. Quem não leu, é muito bom que leia as Confissões de Santo Agostinho. Tô é um lendo. livro ótimo, é um livro ótimo para você Faz um aprender tempinho já, a confessar. legal. Você aprender a dizer, ó, eu fiz. Porque ele vai confessando coisas que estão na mente, coisas que estão no coração, coisas de atos que ele fez. Aí você vai aprendendo. É assim que eu confesso. Né? Eu sempre falo da confissão que a gente faz na igreja, muitas vezes, Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha máxima culpa. Né? É minha culpa, não é de ninguém. Né? Ah, mas foi o fulano que veio. O cara você está no trânsito, o cara te fecha e te siga um palavrão. Ah, mas também o cara me fechou. Não. Se ele me fechou, ele está errado. Mas que eu estou errado de falar palavrão, eu estou. Tem que pedir perdão para Deus disso. Se eu não confessar essas coisas, eu nunca mudo. Essas pessoas que estão aqui não tiveram a conversão. Eles não confessam o pecado. Por isso que, mesmo com todas essas pragas, eles recebem a praga, eles estão vendo que é Deus castigando, que o juízo de Deus vem sobre eles, e eles não se convertem. O ato de confessar te faz pensar naquilo que você está fazendo. Exatamente. Te faz pensar, repensar, que vê a misericórdia e a graça de Deus. Por amor a Deus, você procura melhorar, né? E pede a Deus para que te melhore. É igual quando você verbaliza a questão de você dizer que está perdoando alguém. Senhor, eu perdoo fulano. Mesmo com dificuldade, mas aí aquilo vai trabalhando, vai limpando o coração. A raiva continua lá dentro, mas o perdão foi liberado. Ninguém não tem vontade de perdoar. Não, ninguém tem. Né? O cara que fez uma coisa muito ruim, você fica com uma raiva lascada, não tem pão. Né? Ele falou, perdoa, e o Senhor que abençoa. Às vezes tem gente que até vai assim, abençoa esse miserável. Né? Não, abençoa esse meu irmão, né? Abençoa essa pessoa, né? Que nada de mal aconteça para ele, que ele não receba, né, o castigo. Porque Jesus diz, com a mesma medida que nós medimos os homens, nós Esse é o temos ponto. medido por eles. Né? Então, alguém me fez um mal, eu falei, eu vou perdoar porque eu faço coisa pior que ele. Né? Então eu vou perdoar logo, porque com a mesma medida que eu meço ele, eu vou ser medido. Verdade. Né? Com o mesmo peso que eu peso, eu vou ser pesado. Né? A história que Jesus conta nas parábolas, né? O cara devia, sei lá, 10 centavos, o outro devia 1 milhão, e ele queria matar o cara, mandou prender, Eu ele gosto açoitar por dessa causa de 10 parábola. centavos. Né? Não te perdoei um monte, por que você quis prender o cara por causa disso? Demais. Então, É um exercício. É um exercício. O problema do perdão é que a gente sempre pensa que é melhor que a outra pessoa que fez o mal para nós. Né? Eu jamais faria isso. Isso talvez não, é bem pior, talvez eu faria. Exato. Com certeza. É que nem eu acho, né, naquela passagem da mulher adúltera, gente. Só porque ela foi pega no ato. E as outras pessoas? Porque a Bíblia também não diz que se a gente olhar, a gente já está pecando? Exato. E os outros, E os então, outros, que então? só... Tá tudo aqui dentro. Que estava tudo na cabeça. Mas não, eles ainda são capazes de julgar, de querer atirar pedra, né? Chegar, mostrar para todo mundo, começando. Na maioria das vezes, as pessoas que apontam o pecado e erro dos outros, é para encobrir delas. E para mostrar que é mais santo que os outros. Sempre é assim. Né? Então a pessoa chega para você e fala, sabe, fulano fez isso, isso, isso. Né? Eu falo, eu faço coisa pior. A pessoa até se escandaliza, né? Não é possível que você faça e penso, né? Então, Esse peso que é o pior. E é o mesmo pecado. mesma coisa. O pecado está aqui dentro, né? Não é aquele negócio que está aí fora, o pecado está aqui dentro.
Então, é muito importante a questão de nós confessarmos todos os dias, fazer esse exame de consciência, todo dia, e dizer... Perdi muito tempo, Alfredo. Perdi muito tempo. Não, eu durmo fazendo exame de consciência, assim, vou examinando, pedindo perdão, e Então, durmo e sonho que estou pedindo perdão. Para quem acha que não consegue orar muito tempo, é só começar a listar os pecadinhos que ó, o negócio vai longe. desandar. Se eu pecar até meio-dia e pedir perdão, o resto não lascado. O resto do dia parado. E assim, né? É desse jeito. Então, veja, como não são pessoas convertidas mesmo, né? Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Novamente, você vê a diferença que é entre o ímpio e o cristão, né? No dia a dia nosso é assim, né? Você faz uma besteira, daqui a pouco passa um tempo, você fala, puxa, fiz isso, né? Puxa vida, o que eu fiz, né? Você começa a pedir perdão e tal. O ímpio não, ele faz, E eu acho que vejo, tá normal. às vezes a gente trabalha nessas high society por aí, e você vê gente da high society, né? Que estão por aí querendo destruir um ao outro mesmo, a destruição total, ele quer ver o fim do outro. São pessoas que não são convertidas, né? Ele acha bom quando o outro se dá mal, né? Então, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, o rio Eufrates vai se secar para poder passar os exércitos dos reis do Oriente. O caminho que vai atacar Israel de novo, tá vendo? Sempre a questão é para Israel. Porque aqui o anticristo está perseguindo Israel. Versículo 13. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então aqui a trindade satânica, né, atuando, 3 espíritos saem delas, são espíritos de demônios, que operam sinais. Veja, de novo, espíritos de demônios que operam sinais. O cuidado que nós temos que ter com sinais, observar os sinais. Não são os sinais que nós temos que observar, mas sim a doutrina. Martinho Lutero dizia, se alguém vai ensinar ao contrário essa doutrina que nós estamos pregando, seja ele maldito, ainda que faça chover milagre todos os dias. Fora da doutrina. Fora da doutrina. Pode fazer chover milagre todos os dias. Se não está de acordo com a doutrina cristã, é demônio. Pode ter certeza, pode falar sem medo de errar. Porque ele está ensinando uma falsa doutrina e fazendo sinais para enganar. Como Jesus disse, se levantaram muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que falam muitos sinais. E se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Então, essas coisas nós devemos observar. A doutrina tem que estar sempre sendo ensinada, reensinada, pregada, reafirmada na igreja, para que não se desviemos nem um instante dela. Foi o que foi lido esse domingo, fala Hebreus, né, capítulo 2, versículo 1, o Joaquim que leu até, né? Sim. Devemos observar com mais perseverança, com maior cuidado ainda as coisas que já temos ouvido, para que em nenhum tempo nos desviemos dela. As coisas que já nos ensinaram. Não é doutrina nova, não é coisa nova que vem, nada disso. É o que já temos ouvido. Devemos ficar nelas, firmes, para que jamais nos desviemos. Né? Porque está difícil. Tá feio. O Rafa estava conversando esses dias com a gente, falou assim, olha, eu não estou tendo paciência para ficar ouvindo certas coisas mais em igreja, que eu não tolero. Tem coisa que não entra, não cabe mais no meu